Eu tenho falado muito aqui da minha preocupação com os rumos do país, não é só da economia. Porque nós já estamos desde 2015 com a política do Levi, que foi agravada pelo boicote que a oposição fez ao governo da presidenta Dilma, e agora com a radicalização dessa política por esse presidente legítimo Michel Temer, nós já estamos há algum tempo caminhando com essas políticas de austeridade que falharam no mundo inteiro. É impressionante, nós estamos numa depressão de 8% da economia e aqui só se fala em cortes, ajustes, austeridade. O centro da estratégia para o nosso país agora era o quê? Proteger emprego, recuperar o crescimento econômico. Mas não, é uma ladainha, ajuste, corte, corte, corte. Isso falhou no mundo inteiro. A situação da Grécia, de Portugal e da Espanha mostram isso. Na Grécia fizeram ajustes duríssimos, que só agravou a recessão. Então, presidente Eumano, me desculpe, mas é triste ver o que a gente está enfrentando no país. E a minha preocupação, eu falei agora para a senadora Gleisi Hoffmann, é que eu acho que a gente está caminhando aceleradamente por uma situação de convulsão social. Porque foi Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas são mais de 20 estados quebrados. Os municípios também estão quebrados. As empresas, senadora Gleisi, hoje devem 80% do PIB. As 300 maiores empresas de capital aberto não faturaram o suficiente para pagar suas dívidas em 2016. As famílias como estão? Endividadas, com queda do salário, queda de rendimento e aumento do desemprego. Tem bancos que estão fazendo previsão de desemprego de 14%. O que a gente precisava nesse momento? É de um governo que tivesse, um presidente que tivesse legitimidade para dizer o seguinte: no momento desse que todo mundo está quebrado, é preciso que o governo federal puxe a economia, aumentando investimentos sociais, investimentos públicos. O presidente Lula fez isso em 2009, no meio daquela crise que era uma crise de natureza recessiva. Aqui não. Eu chamo a atenção, pelo amor de Deus. Esse governo Temer parece que não tem outra coisa a se preocupar a não ser salvar sua pele, dos seus ministros. O Brasil está à deriva. E o interessante é olhar que nós estamos na contramão do mundo, de instituições como o FMI. Eu trago aqui primeiro sobre o Fórum Econômico de Davos, senadora Gleisi, um documento do Fórum Econômico de Davos sobre subsídios para o debate de Davos, em 2017. Estou falando de Fórum Econômico de Davos, não estou aqui falando de material de nenhuma organização sindical. O que é que eles dizem sobre a globalização financeira e a política fiscal dos Estados? Ela não rendeu benefícios eficientes como esperado e tem sido associada com o crescimento da desigualdade. Há pouca dúvida sobre a existência de riscos genuínos de aberturas para fluxos financeiros internacionais. Tem ampliado a volatilidade econômica e a frequência de crise em muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento. A globalização financeira também interage com outras políticas, notadamente a fiscal. O desejo de atrair capital estrangeiro pode disparar uma corrida para baixo nas taxas efetivas de tributação, reduzindo a capacidade dos governos em prover serviços essenciais. A consolidação fiscal tem demonstrado aumentar a desigualdade. E nós, inclusive lá no Fórum Econômico de Davos, teve uma situação constrangedora, que foi um painel em que o ministro Henrique Meirelles participava junto com Lagarde, representando o FMI, e teve um momento em que a Lagarde claramente rebateu o ministro Meirelles falando da desigualdade. Tem aqui uma matéria da BBC que eu acho importante registrar. Após ouvir o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defender a necessidade de adotar reformas, como o governo Michel Temer tem feito, a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, afirmou que a prioridade das políticas econômicas precisa ser o combate à desigualdade social. Aí diz Christine Lagarde: não sei por que as pessoas não escutaram, mas certamente os economistas se revoltaram
e disseram que não era problema deles, inclusive na minha própria instituição, que agora se converteu para aceitar a importância da desigualdade social e a necessidade de estudá-la e promover políticas em resposta a ela. É duro. Você vê a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, dar um chega para lá, Henrique Meirelles, que fez uma fala só na defesa dessas tais reformas contra o povo. Mas tem mais. O documento do Fórum Econômico de Davos tem uma outra parte sobre desigualdade. O aumento da desigualdade pode, por si só, rebaixar o crescimento. Há fortes evidências de que a desigualdade reduz tanto o nível quanto a duração do crescimento. Nada tão atual, mas aqui no Brasil ninguém escuta isso. Isso aqui parece coisa de petista. Eu volto a chamar a atenção desse documento, porque é um documento muitíssimo importante. E como falou o documento do Fórum Econômico de Davos, a gente já começa a sentir as consequências. A Folha de São Paulo de ontem, o jornal O Globo de hoje, traz um estudo do Banco Mundial que fala em 2017 do aumento da pobreza entre 2,5 milhões e 3,6 milhões até o fim do ano. São os novos pobres. Mais ainda, houve agora, no ano passado, em 2016, 519 mil pessoas voltaram para o Bolsa Família, que eram pessoas que tinham saído do programa. A média de entrada de 2013, 2014 era 150, entre 150 mil pessoas que adentravam no programa. Nós estamos tendo a volta de pessoas nesse período. E o que a gente vê é que essa proposta de reforma da Previdência só vai agravar essa situação. Primeiro, é uma reforma perversa contra o povo mais pobre. Tem maldades inadmissíveis. Tem uma, por exemplo, que eu acho, sinceramente, que é você acabar com a vinculação do salário mínimo com o benefício de prestação continuada. Sabe quem recebe o benefício de prestação continuada? Idoso, acima de 65 anos, e pessoas com deficiência. Eles estão acabando com essa vinculação do salário mínimo. Mas, você querer falar, para ter aposentadoria integral, 49 anos de contribuição, a pessoa tem, para se aposentar com 65 anos, tem que começar a trabalhar com 16. E tem que contribuir os 49. Isso, na verdade, nunca acontece. Porque sempre alguém admitido de uma empresa vai para outra empresa, fica 6 meses sem contribuir, depois volta a contribuir. Então, veja bem, se você trabalhar 49 anos, que é caso raro, a pessoa passar uma vida inteira trabalhando sem ser admitido para conseguir emprego, você tem que começar a trabalhar com 16 anos. E a idade mínima de homem e mulher, 65 anos. A vida das mulheres, a dupla jornada que existe em toda a vida das mulheres, é um desrespeito. Previdência rural, na verdade, acabaram. Acabaram. Porque a chance de alguém contribuir mensalmente, o agricultor não recebe salário mensal, não é assim. A chance hoje é feito completamente, a chance dele contribuir por 49 anos não existe. Nós estamos deixando desprotegidos os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira. E aqui é onde entra um debate que eu quero entrar, que é o debate sobre o déficit da Previdência Social. Em todo lugar do mundo, senador Cristóvão, principalmente agora, em que nós adentramos na discussão sobre a quarta revolução industrial, que nós estamos falando sobre biotecnologia, nanotecnologia, robótica, fusão tecnológica de indústria e serviços. Cada vez mais, nós vamos ter dificuldade de empregos estáveis com salários estáveis. Nós temos que olhar para o mundo lá em 2060, não para a produção fordista de 1960. Então, não dá para aceitar o argumento de que, não, a contribuição à Previdência é feita apenas da contribuição de empregadores e dos trabalhadores. Em lugar nenhum do mundo é assim. Sempre tem a participação do governo. Inclusive, se discute muito,
Me lembrei do senador Eduardo Suplicy agora, no mundo inteiro cresce a discussão sobre projeto de renda mínima, porque nós vamos ter, com a quarta revolução industrial, diminuição do número de empregos formais. E aqui está essa discussão sobre déficit da Previdência aqui, senador Cristóvão, é isso. É porque na Constituição de 88, você tinha contribuição social sobre lucro líquido, você tinha COFINS e você tinha PIS, PASEP. Você tinha tudo isso, né? Isso aqui, inclusive, o total arrecadado por essas três contribuições são 316 bilhões. Veja bem, eles dizem que é um déficit de 85 bi. Se nós colocarmos o que está na Constituição, no sistema de seguridade social, nós não temos déficit da seguridade social. Nós temos superávit da seguridade social. Mas, simplesmente, isso que está estabelecido na Constituição não está sendo levado em consideração. Eu queria trazer aqui para os senhores como é a contribuição em todo mundo, a participação do governo, porque aqui estão querendo estabelecer que a participação do governo é zero. Isso não vai funcionar. Vai piorar com a quarta revolução industrial, que vai diminuir os empregos formais. Vai piorar, não sustenta. Então, vamos lá. Vários países da OCDE. A Dinamarca é o caso mais extremado. 75% da seguridade social é coberta pelo governo. Irlanda, 63%, Suécia, 51%, Reino Unido, 51%, Itália, 47%, Finlândia, 47%, Portugal, 47%, a Europa dos 15, 45%, Espanha, 43%, Áustria, 35%, Grécia, 35%, França, 34%, Alemanha, 33%. Aqui a gente está tratando como se fosse zero. E aqui é onde entra um tema que eu tenho buscado a trazer nos mais diversos debates aqui. Se é isso, que a Previdência não pode sustentar só com a contribuição do trabalhador e do empregador, nós temos que discutir muito da onde sai uma tributação para sustentar a Previdência. E aqui que entra o ponto central para mim, é da renda e da propriedade. Nosso CDE, 2/3 da tributação vem de renda e propriedade. Aqui no Brasil, infelizmente, é 1/3. 50% aqui são impostos indiretos, 51%, que atingem o consumo, que pega todo mundo do mesmo jeito. Paga mesmo o fator, o rico, o pobre, o trabalhador, na hora do consumo. Nós temos um sistema tributário extremamente desigual. Nós temos distorções aqui, senador Cristóvão, como a ausência de tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. Hoje, funcionário público que recebe R$5.000, ele paga 27,5% de imposto de renda. Um grande empresário que recebe 300 mil a título de lucros e dividendos paga zero, porque ele não é besta de colocar como salário para ser taxado. Isso significa dizer que os muito ricos do país, senador Cristóvão, tem um estudo muito bem feito de 2 técnicos do IPEA, que é o Sérgio Gobetti e Rodrigo Oraí, que mostraram isso muito bem feito, que o Brasil, a Receita Federal, não divulgava os dados da Receita Federal. O Piketty veio aqui, o autor do Capital no século XXI, reclamou e passaram a divulgar. E eles fizeram um estudo mostrando que justamente os muito ricos, 71 mil pessoas, são os que acabam menos pagando impostos quando poderiam contribuir mais. Pois bem, senador Cristóvão, a proposta que eu faço do debate sobre reforma da Previdência e sustentabilidade a longo prazo passa por isso, uma discussão conjunta com um outro sistema tributário. Porque aqui há diferenças entre nós. O senador Cristóvão fala muito da necessidade de reforma, da questão fiscal, do ajuste fiscal que tem que ser feito, do equilíbrio das contas públicas. Devo dizer, senador Cristóvão, que em nossos governos nós fizemos superávites em todos, até 2014, que foi quando tivemos o primeiro déficit primário. Fizemos, é uma loucura dizer que nossos governos não tiveram responsabilidade fiscal. Nós tivemos responsabilidade fiscal, sim. O que a gente está dizendo é que, num momento como esse, de uma depressão econômica de 8% do PIB, a gente tem que deixar a questão fiscal nesse momento e partir para uma estratégia de retomada do crescimento econômico, porque nós só vamos melhorar a situação fiscal se a economia crescer. A relação é dívida e PIB, tem um PIB. Se o PIB não cresce, nós continuamos com essa escalada rumo às profundezas. Nós estamos com a depressão econômica de 8% do PIB. E eu sempre digo, nós temos posições diferentes aqui, mas os que defendem o tal do ajuste fiscal
da austeridade, deviam ter, pelo menos, a razoabilidade de dizer o seguinte: se eles querem defender o discurso dele, eles eram para dizer o seguinte: olha, se nós vamos fazer um ajuste como esse, todos têm que dar a sua contribuição. Os muito ricos, os empresários, os trabalhadores, os funcionários públicos. Isso não acontece, senador Romano. Cadê a medida para os ricos? Cadê a medida para os banqueiros? Não tem uma. É um ajuste em cima dos mais pobres. Querem dizer que o problema da economia brasileira é a senhora de 72 anos que ganha um salário mínimo na aposentadoria, porque 70% dos aposentados recebem um salário mínimo. O benefício médio da Previdência é R$ 1.100. São esses os ricos, os poderosos. Então, é um ajuste completamente desequilibrado, porque esse governo, na verdade, é refém. É refém do mercado financeiro, é refém dessa burguesia que contribuiu para esse golpe aqui no país. Eu passo para a senadora Gleisi e depois para o senador Cristóvão Buarque. Obrigada, agradeço, senador Lindbergh, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, acho que traz muitos dados e informações aqui, e o que a gente lamenta é que essa reforma da Previdência, como ela está sendo discutida e como a base do governo tem a maioria aqui, nós vamos ver com certeza o que aconteceu com a PEC 55, um tratoraço e vão passar as propostas por cima. Nós vamos resistir. Mas por que eu quero chamar a atenção disso? Porque quando estava no processo de impeachment da Dilma, todos os setores da sociedade, os setores mais endinheirados da sociedade, a elite brasileira estava apoiando. E também setor produtivo. Lembro, inclusive, que fizeram uma matéria paga em vários jornais de circulação nacional, assinando todas as entidades. E lembro que estava lá a Fiesp, a BIMAC, várias outras. Eu estou lembrando isso porque agora essas mesmas entidades estão lamentando a mudança na política de conteúdo nacional do Brasil. O mundo está fazendo política de conteúdo nacional para que os seus países se desenvolvam, para que a sua indústria se desenvolva, e o Brasil está abrindo as portas para o estrangeiro. Está vendendo a Petrobras, está vendendo nossas riquezas, está trazendo empresas estrangeiras em detrimento de empresas nacionais e aboliu o conteúdo nacional. Ou seja, os nossos estaleiros estão quebrados, a gente não consegue mais fazer com que as empresas nacionais tenham capacidade de investimento. Até a moeda estamos comprando fora do país agora. Até a moeda, o papel moeda estão comprando fora. É um assinte isso, mas estão comprando fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque entra-se no embalo de que tem que fazer as coisas e tem que fazer a reforma, aprova, se apoia, e aí depois vai ver o que aconteceu de resultado. Vai ser isso na reforma da Previdência, como vai ser na PEC 55. Eu, inclusive, falei com o pessoal da BIMAC, eu disse, vocês vão chorar quando essa PEC 55 começar a fazer efeito, que não vai ter dinheiro para investimento. Você acha que vai ter dinheiro para comprar ônibus escolares, vai ter dinheiro para comprar máquinas e equipamentos, para fazer o PAC, maquinário, que nós distribuímos máquinas em em todos os municípios abaixo de 100 mil habitantes no país. Todos receberam. A BIMAC ganhou muito dinheiro com isso. Não, mas ela estava achando que estava ruim a economia, que conteúdo nacional estava ruim, que o BNDES não podia ter dinheiro, que tinha intervenção na economia do governo. Agora está aí, lamentando que nós não temos mais política de conteúdo nacional. Ela e uma parte da Fiesp, que estava lá com o pato amarelo perguntando quem ia pagar o pato. Quem está pagando o pato são os empresários nacionais, é o povo brasileiro, é isso que está acontecendo. Então, eu queria só deixar registrado, senador Lindbergh, porque as pessoas vão no embalo de querer fazer as coisas, achando que é o certo, aí depois se arrependem e veem que o resultado é um resultado desastroso. Só que aí pode ser tarde. E aqui nós estamos mexendo diretamente com a vida das pessoas, no caso da reforma da Previdência. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, nossa líder que fez hoje o seu primeiro pronunciamento aqui no Senado Federal. Senador Cristóvão. Senador Lindbergh, primeiro, pelo que concordamos. De fato, o ajuste deve começar em quem tem mais. Concordo com você, com o senhor. Desculpe. Você, porque eu me lembro de estudante lá na UNB. De estudante. Vossa Excelência reitor, Vossa Excelência tem todo o direito de me chamar de você aqui, senador Cristóvão. E vice-versa. Não faz sentido que dividendo não pague imposto. Eu até admito que dividendo reinvestido, que vai criar emprego, não paga imposto. Mas dividendo gasto em consumo, não faz sentido. Foi uma maneira de driblar o imposto de renda sobre o salário daqueles que têm algum tipo de capital, colocando
os gastos colocando gastos para diminuir a renda sobre a qual vai pagar imposto. Então, totalmente de acordo. Tem que começar por nós. Quando eu digo nós parlamentares, que nos aposentamos com salário integral, por exemplo. Nós, funcionários públicos, que nos aposentamos com salário integral e estamos jogando, senador Eumano, alguns para trabalharem 49 anos até ter o integral. Mas temos que respeitar a aritmética. Temos que saber quanto é que há na bolsa de recursos para a aposentadoria e ajustar os benefícios a isso. E aí talvez nem devesse ter salário integral na hora de aposentadoria. E aí trazer uma coisa fundamental. Nós vamos gastar mais dinheiro com as crianças ou com os velhos, como eu? Nós vamos gastar mais dinheiro para pagar dívida em relação ao futuro do Brasil ou ao passado? Nesse sentido, a aposentadoria tem que ser organizada de tal maneira que nós, quando jovens, financiemos a aposentadoria que vamos receber quando velhos. Por quê? Se jogamos para o Tesouro, vai sair de algum lugar. Ou seja, vai sair da educação, vai sair da saúde, vai sair da segurança, vai sair da defesa nacional, vai sair das estradas, vai sair dos portos. Porque o governo, nós perdemos essa perspectiva no Brasil e esse é o grande desastre da consciência ou da inconsciência política brasileira. Nós achamos que o dinheiro que vem do governo não vem de lugar nenhum. Não existe dinheiro de lugar nenhum. O dinheiro vem dos impostos. O dinheiro vem da contribuição previdenciária. E quando a gente gasta mais que isso, é porque a gente perdeu emprestado e a geração futura vai pagar a dívida. Porque ninguém pega de emprestado e depois deixa de pagar. Porque se deixar de pagar, termina sendo pior ainda. Então, de fato, nós precisamos construir um modelo de financiamento que quem financia a aposentadoria que vai receber quando velho é quem, quando jovem, tem uma renda. Não pode jogar sobre a conta da educação, ou da saúde, ou das estradas, ou dos portos. Temos que levar em conta isso. Então, dizer que o governo, que somos nós, vai pagar os gastos da Previdência é dizer, vamos tirar dinheiro da educação para a Previdência. Vamos tirar dinheiro da saúde para a Previdência. Vamos tirar dinheiro das estradas para a Previdência. Então, eu estou de acordo totalmente de que precisamos dar o exemplo. E aí é que talvez esteja o erro do encaminhamento da reforma previdenciária. Para equilibrar as contas, o que é necessário, estamos querendo tirar dos velhos aposentados antes de tirar dos ricos. Mas não dizer que esse dinheiro, no futuro, deva sair do Tesouro. A aposentadoria deve sair o máximo possível da própria contribuição. Aí você diz, mas não vai ser o suficiente. Aí tem que levar em conta uma mudança que aconteceu. É que até muito recentemente, o número de jovens era tão grande em relação ao de idosos, como eu, que dava para tirar um pouquinho de cada um deles para dar para a gente. Mas agora o número de jovens diminuiu e o número de idosos cresceu. E a pirâmide, que era assim, ela agora vai ficar assim. A gente vai sacrificar os jovens para pagar a aposentadoria da gente? Eu estou falando da gente, não os de hoje, estou falando dos velhos de daqui a 20, 30 anos. Nós vamos sacrificar os jovens? Nós vamos sacrificar as crianças? Não. Temos que ter uma reforma que permita com que, quando jovem, paguemos para receber quando velhos. Só que, como há direitos adquiridos nesses benefícios extraordinários que terminaram sendo concedidos a alguns, não a maioria, é preciso ter uma transição. Precisamos ter uma reforma que diga a Previdência ela é autossuficiente porque os jovens contribuem para que eles recebam quando velhos, graças aos juros e tudo. Mas temos que ter uma transição para os que estão no sistema atual. Mas não fazer a reforma é matar. Eu vi há pouco, provavelmente que eu sentei errado na sua mesa, um trabalho que diz reformar para extinguir. Para excluir. Para excluir. Eu acho que se a gente não reformar, extingue. É pior ainda.
Não reformar extingue a Previdência, salvo, e aí eu concluo, se fizermos o que tradicionalmente se fez, inflação. Aí a gente não tira nenhum benefício, continua pagando o que é, só que vale menos. É o que muitos países fizeram, pagar a dívida com a inflação. Você zera a dívida com a inflação. Você zera o problema da Previdência com a inflação. O pobre aposentado continua recebendo o mesmo, só que vale menos. É a ilusão, é a mentira. Eu acho que tem que tirar a mentira. A maneira de tirar a mentira é acreditar que a aritmética é uma ciência, que a aritmética existe, que 2 mais 2 é igual a 4. E que na Previdência a gente tem que ter um sistema em que ela nunca quebre. Ela não só exclui, como o senhor tem no seu trabalho, mas também ela não se extingue. Não podemos ter uma Previdência que exclua, nem podemos deixar uma Previdência que se extingue, por não ter equilíbrio financeiro, como dizem por aí os técnicos, atuarial, levando em conta a esperança de vida e a taxa de natalidade. A esperança de vida cresceu, a natalidade caiu e o Estado empobreceu. Esse é o pior dos cenários. Esse cenário exige grandes reformas. Sem reformas, extingue-se a Previdência. Agora, temos que fazer reformas com justiça. E vamos começar tirando de quem tem. Isso eu estou de acordo. Senador Cristóvão, muito obrigado pela parte. Eu quero começar pela nossa concordância. Eu acho que esse debate não pode ser feito de forma separada com a discussão sobre o sistema tributário. Porque, veja bem, na nossa Constituição, além da contribuição de trabalhadores e dos empresários, está escrito que tem participação governamental. Escrito. Ele coloca lá os tributos. COFINS, Contribuição Social de Lucro Líquido e PIS/PASEP. Foi o nosso constituinte. No mundo inteiro, senador Cristóvão, é assim. Eu listei aqui um conjunto de países. A média é o seguinte, é o governo entrar com 45%. E isso vai ser mais necessário, porque, como eu falei, nós estamos vivendo o início da 4ª Revolução Industrial. Vamos diminuir o número de empregos. Então, pensar que a Previdência vai se sustentar só com contribuição do trabalhador e do empresário, não vai. Tem que ter a participação do governo federal, como diz a nossa Constituição. Mas vamos para um ponto que é importante, que é a discussão global de tudo. Nós podemos combater a desigualdade de 2 formas. Na hora que a gente arrecada e na hora que gasta. Na hora que arrecada, nosso sistema tributário é profundamente desigual. E houve poucos avanços, inclusive no nosso governo, senador Cristóvão. Devo reconhecer aqui agora sobre o sistema tributário. É um sistema perverso. Os muito ricos não contribuem como poderiam contribuir. Na hora do gasto, nós temos um outro problema. Nós temos o seguinte, 33% do orçamento, mais ou menos, algo em torno de 33%, nós destinamos ao pagamento de juros. Falam muito da Previdência de gastos. O gasto da Previdência em 2015 foi 486 bi. Pagamento de juros foi 505 bi. Eu estou convencido que é uma transferência de recursos dos orçamentos para o sistema financeiro e para grande parte dos empresários brasileiros que aplicam em título da dívida pública. É o rentismo. Inclusive, eu sugiro a leitura de um artigo de André Lara Rezende, muitíssimo interessante, em que ele, contrariando uma versão que é uma versão oficial hoje em dia, nós nos levantamos contra ela também, diz o seguinte, senador Cristóvão, que o aumento dos juros leva, em médio prazo, ao aumento da inflação. Uma tese extremamente interessante que pode estar por trás da discussão por que nós temos uma inflação estruturalmente mais alta do que no resto do mundo. Eu estou convencido, por exemplo, no ano de 2015, o que é que foi a inflação brasileira? Foi porque o Levi fez o tarifaço, aumentou o preço de energia e de gasolina. A gente combate aquilo aumentando taxa Selic? Claro que não, aquilo é ignorância. Agora, fizemos um estrago fiscal violentíssimo. Então, veja bem, quais são, nós temos arrecadação, gasto com juros. O que é que nós estamos fazendo no país? Nós só estamos atacando aqui os gastos primários, que é algo em torno de 20% do PIB. Essa PEC 55 quer cair para 16 em 10 anos e para 12 em 20 anos. O que é isso aqui? Saúde, educação, previdência social são os maiores orçamentos. 480 de previdência, 100 de saúde e 100 de educação. Não falamos nada em relação a juros e ao sistema tributário. Então, senador Cristóvão,
A gente pode resumir dizendo isso. É um ajuste em cima dos mais pobres. Nós estamos falando regime geral de previdência social. A média do benefício é R$ 1.100. 70% recebe um salário mínimo. É em cima desses que nós vamos corrigir as distorções fiscais do país. Nenhuma linha sequer em relação ao andar de cima. Essa é a minha crítica. Eu, inclusive, encerro fazendo referência à fala da senadora Gleisi, porque muita gente achou, e eu tenho conversado com pessoas que dizem isso, olha, eu achava que, de fato, era só tirar a presidenta Dilma, que nós íamos resolver o problema político e o problema da economia, porque muitos sustentaram aqui nesse plenário do Senado, economistas, que se tirasse a Dilma, a economia voltava a crescer. Por quê? Porque os empresários recuperariam a confiança. Ora, pessoal, sinceramente, essa tese é de uma fragilidade. O empresário aumenta seu investimento, não é quando ele aumenta a confiança na economia, não é quando tem gente para comprar do outro lado. Quando tem gente para comprar. E nós estamos numa depressão econômica violentíssima. E eu não vejo caminho de recuperação, porque caminho de recuperação passa por quatro eixos. Consumo das famílias, que representa 63% do PIB, não tem jeito. Porque, volto a dizer, aumento do desemprego, queda dos salários e a reforma da Previdência vai ter um efeito dramático em relação ao consumo das famílias. Porque a gente está tirando aquele dinheiro que vai para a economia, que era o dinheiro dos mais pobres, é o salário mínimo de quem recebe o BPC. Então, vai ter um impacto contra a recuperação econômica nesse aspecto. Investimento, a gente não vê investimento público, porque é austeridade. Investimento privado, as empresas estão quebradas. O setor externo e interno é muito pouca coisa. Gasto do governo, que é o quarto ponto que poderia ter, que representa algo em torno de 20% do PIB, você não tem. Nós estamos na austeridade para tudo que é lado, municipal, estadual e federal. Então, é uma loucura o que a gente está enfrentando aqui no país. Por isso, eu achei muito importante a fala da senadora Gleisi Hoffmann, dizendo que a nossa posição aqui no Senado Federal vai ser de resistência. Eu acho, sinceramente, que eles não vão ter facilidade de aprovar essa reforma da Previdência. Porque eu acho que, nesse caso, diferente da PEC 55, vai ter mobilização popular. Eu acho que vai ter muita mobilização popular. Eu acho que o Temer está dando um tiro no pé, porque a partir das mobilizações contra a reforma da Previdência, nós vamos aumentar o tom pedindo a saída desse governo em eleições diretas. Porque esse governo, na verdade, fez uma aliança com o mercado financeiro. O mercado financeiro quer sua pauta. E esse governo e os seus aliados querem se salvar. É isso que houve. É isso que está havendo, que a gente tem visto em cada decisão nesse último período. Mas eu acho que é nosso dever apresentar uma agenda alternativa, que passa pelo oposto a essas políticas de austeridade. É aumentar, sim, o governo federal tem que aumentar, sim, investimento. Tem que aumentar investimento público, plano de obras públicas, tem que aumentar gasto social. Numa crise como essa, era preciso recuperar o salário mínimo, aumentar o salário mínimo. Não houve aumento pela regra, mas podia ter dado aumento. Aumentar a Bolsa Família. É o oposto do que esse pessoal está fazendo. Manter a política de conteúdo local, de conteúdo nacional. Nós estamos voltando a gerar empregos fora do país, uma conquista do presidente Lula, com os estaleiros. Um BNDES que jogasse um outro papel, não esse BNDES, que devolve 100 bi ao governo, um BNDES que estimulasse as empresas nesse momento. Então, nós vamos fazer esse debate nesse ano. E digo, de alto e bom som, eles vão ter muita dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, porque as ruas desse país em 2017 vão ferver, porque vai haver, sim, reação popular a tudo isso.